Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Nesse vídeo aqui eu vou analisar o 12º episódio de Dragon Ball Daima, onde depois de 30 anos o Vegeta finalmente se transformou em Super Saiyajin 3. Hoje a gente vive numa época que existe Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Deus, Ego Superior, mas o Vegeta usando o Super Saiyajin 3 sempre foi um antigo desejo dos fãs. No Super ia ser muito difícil encaixar isso, mas no Daima eles conseguiram e ficou muito foda. Nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo sobre o novo Super Saiyajin 3 do Vegeta, vou explicar o restante do episódio também, mas antes eu tenho que dar um aviso. Eu não sei se esse vídeo aqui tá saindo no sábado ou se ele tá saindo bem tarde na sexta, mas ele não demorou pra sair porque eu tô preocupado em não dar spoiler pra vocês. Ele demorou pra sair simplesmente porque depois que eu terminei de assistir o episódio, alguns minutos depois um carro bateu em um poste da minha rua e eu fiquei sem energia a tarde toda. Porque se dependesse de mim, assim que possível ia sair vídeo do Vegeta Super Saiyajin 3. Eu sei que é chato tomar spoiler, mas não tem jeito, gente. Se você não quiser tomar spoiler, você não entra na internet até você assistir. Claro que tem coisas, né, que é bom senso que você não dê spoiler, mas uma nova transformação, um novo personagem, uma cena de luta, pô, não faz sentido nenhum você não falar sobre isso. Porque realmente não tem regra pra spoiler. Tem que esperar um dia, tem que esperar uma semana, tem que esperar um mês, tem que esperar um ano, ninguém sabe. Se eu postasse o vídeo só domingo, sei lá, o cara que só vai assistir na Netflix daqui a uma semana, ele ia reclamar também. Então é mais você mesmo tomar cuidado se isso é uma coisa que te incomoda. Fora que a própria Toei, os animadores do Daima, assim que o episódio sai no Japão, ele já começa a postar coisas na internet. Então se eles postam, imagine a gente, né? Mas enfim, com esse contexto dado, vamos seguir pro episódio. Ele começa mostrando que o Vegeta na verdade nem foi engolido pelo Kraken no episódio passado. Ele conseguiu fugir a tempo. E aí ele explica, né, que ele ainda não tá acostumado com o corpo de criança e por isso que ele não se transformou em Super Saiyajin antes, que ele tava se aquecendo ainda. Mas agora que ele já se aqueceu, ele se transformou em Super Saiyajin e foi lutar contra o Tamagami número 2. Que lembrando, né, o Tamagami ele é o guardião da esfera do dragão e pro Vegeta conseguir a esfera ele tem que derrotar o Tamagami. E logo no começo do episódio o Vegeta já percebe que o Super Saiyajin 1 não vai ser o bastante, então ele já se transforma no Super Saiyajin 2. E a cena dele se transformando foi bem legal, porque ele tava ali na boca do Kraken, né, o Kraken voltou e conseguiu engolir ele de verdade dessa vez. E aí lá dentro da boca dele ele começou a se transformar e os raios iluminavam ele na escuridão, pô, ficou uma cena bem legal mesmo. E agora no Super Saiyajin 2 o Vegeta simplesmente começou a dominar a luta. E nisso eu percebi que muito provavelmente os 3 Tamagamis têm o mesmo nível de poder. Não dá pra gente cravar, não dá pra dar uma certeza aqui, mas eu diria que é muito provável que os Tamagamis tenham o mesmo poder do Cell Super Perfeito, já que eles são mais fortes que o Daburá, mas ao mesmo tempo eles são mais fracos que o Goku e o Vegeta Super Saiyajin 2. Então o nível do Cell acaba encaixando muito bem. Até porque também, né, nesse episódio, além da luta do Vegeta, mostrou também a luta do Majin Buu, que tava lá enfrentando o Tamagami número 1. E por incrível que pareça, o Majin Buu conseguiu ganhar. Pior que assim, narrativamente as coisas indicavam mesmo que ele provavelmente ia ganhar essa luta, já que eles não iam ter gastado 2 episódios com os Majins lutando contra o Tamagami número 1 pra isso ser inútil pra história. Alguma consequência ia ter. Mas mesmo sabendo disso, eu ainda duvidava um pouco que o Majin Buu ia ganhar. E ele realmente ganhou e merecido, pô, porque ele lutou muito bem. E a luta dele é bem divertida porque ele começou a lutar de jeitos mais variados, tipo, ele esticava o corpo dele, aí ele dava umas piruletas, jogava umas rajadas de ki, saía fumaça. Eu gostei muito do estilo de luta dele. Ele luta de um jeito que parece uma mistura do Super Buu com o Fat Buu. Eu ainda acho que de acordo com o contexto da criação dele, ele não é tão forte quanto o Fat Buu. Mas mesmo que ele realmente seja mais fraco que o Fat Buu, ele não deve ser tão mais fraco assim, deve ter um poder muito parecido. O que justificaria porque ele ganhou sem tantas dificuldades do Tamagami número 1, que nem a gente teorizou deve ter um nível bem parecido com o do Cell. E apesar de eu ter gostado do Tamagami número 1, ele foi o Tamagami que eu menos gostei, porque como ele acabou enfrentando um personagem que não era do grupo nem do Goku nem do Vegeta, ele não ganhou assim uma grande cena de ação que nem os outros dois. Mas de todo jeito, quando ele perdeu pro Majin Buu, ele trouxe aquele teste de sabedoria que você tem que passar pra poder realmente conseguir a esfera do dragão. E olha, cara, esse bicho apelou, porque o teste de sabedoria dele era aparecer um monte de número ali, e você tinha que somar de cabeça todos aqueles números e dar o resultado final. E o resultado final era 600 milhões e alguma coisa, um negócio assim. É um negócio que o Goku, Vegeta, Piccolo, eu acho que nem a Bulma ia conseguir fazer isso daí. A Bulma talvez, né, porque a bicha é gênia. Mas Goku e Vegeta com certeza não. E é claro que o Majin Buu também não ia conseguir resolver isso, porque o bicho é tão inteligente quanto o Majin Buu. Só que aí entra o pulo do gato, porque o Majin Buu, né, o nosso querido Majin Buu, ele demonstrou ter uma mente de gênio, porque ele conseguiu somar todos aqueles números e conseguiu dizer o resultado exato no ouvido do irmão dele pra ele poder responder. Sendo que nem mesmo a doutora Rinsu, que é uma cientista do reino dos demônios, conseguiu fazer isso. Então aqui a gente já percebeu que o Majin Buu, ele realmente, apesar de não ser tão forte, ele é muito inteligente. Uma fusão do Majin Buu com o Majin
Majin Buu ia somar poder e inteligência e ia criar realmente um oponente muito poderoso. Eu acho que isso vai acontecer, eu não acho que vai ser o vilão final do anime, essa fusão dos dois, mas eu acho que eles realmente vão se fundir porque tá prometendo aí um guerreiro bem poderoso. E o legal é que o Majin Buu ele nem recebe os créditos, né, porque ninguém viu que ele fez isso, mas mesmo assim ele fica feliz e gosta de deixar o Majin Buu receber todas as glórias. Mano, na moral, mano, tá proibido não gostar do Majin Buu. Majin Buu é o melhor personagem do Daima até agora. Mas agora vamos voltar lá pra luta do Vegeta, porque o Neva, né, que é o criador dos Tamagamis, quando ele viu que o Vegeta ia ganhar fácil a luta, ele jogou uma magia, um negócio ali no Tamagami que deixou ele muito mais poderoso. Tão poderoso que ele começou a esculachar o Vegeta. É legal que os dois lutaram embaixo do oceano, que é uma coisa meio rara em Dragon Ball, foi bem legal. E o Vegeta realmente passou sufoco nessa luta e foi jogado lá no fundo do mar. E aí, meus amigos, quando ele tava lá no fundo, ele decidiu apelar. Ele começou a elevar o Ki dele, trovões começaram a ecoar pelo mar, um redemoinho se formou em uma animação belíssima e Vegeta começou a gritar. Gritou tanto que suas sobrancelhas sumiram e seu cabelo começou a crescer. Naquele momento, todo mundo já sabia o que ia acontecer. Era o Vegeta Super Saiyajin 3. E antes de eu explicar essa transformação, vamos ver como é que essa luta terminou. Porque depois que o Vegeta virou Super Saiyajin 3, o cara começou a emanar moral. É uma moral que fazia tempo que eu não vi o Vegeta passar, viu? O Tamagami foi tentar acertar ele com aquele tridente e o Vegeta defendeu só com um dedo, que nem um Goku lá quando ele enfrentou o Trunks. E aí depois o Vegeta com 2 dedinhos assim quebrou o tridente dele e deu um golpe nele que abriu o oceano como se ele fosse Moisés. E aí depois o Vegeta cruzou os braços e começou a chutar o Tamagami, tipo lutar só com as pernas mesmo. Igual o Vegeta, e aí me conquistou. Porque o Vegeta é um dos meus personagens favoritos de Dragon Ball e ver o Vegeta lutando igual ele foi muito foda. E depois de mostrar que ele que é o mais forte ali, o Vegeta preparou um Gallic-Ho fodão, jogou em cima do Tamagami que tentou segurar ali, até conseguiu desviar o Gallic-Ho, mas depois tomou um golpe, saiu voando e o Vegeta colocou só a mão no ombro dele. Aí ele falou, não Vegeta, não dá não, tu ganhou mesmo, tá? Me solta aí, por favor. Aí o Vegeta só soltou assim o ombro dele e ele caiu embaixo do mar. Vão assistir, você que não viu ainda tem que assistir essa luta. E aí depois de derrotar o Tamagami, a gente foi pro teste de sabedoria do Vegeta. E no caso do Vegeta foi mais tranquilo, porque o Tamagami ele jogou basicamente uma questão do Enem pro Vegeta. Ah, o Joãozinho comprou 3 biscoitos, aí ele vendeu 4, aí pegou mais 5, aí deu pro outro, aí pegou ali, comeu outro, quantos ele comeu no final? Basicamente foi isso. E até que eu não tô tão burro, cara, faz anos que eu não faço uma questão de matemática, mas eu consegui ver que a resposta era nenhum. E o Vegeta respondeu nenhum, né? Até parece que é inteligente, mas na verdade não, o Vegeta é mais burro que o Goku. Tá, talvez eu tenha exagerado aqui, mas ele acertou pelo motivo errado. O motivo pelo qual o Vegeta acertou a pergunta é porque o Joãozinho aí da pergunta ele era uma cobra. E aí quantos biscoitos a cobra comeu? Nenhum, porque ela é uma cobra e cobra não come biscoito. Foi esse o raciocínio do Vegeta. Mas tá bom, né? O importante é que passou, o importante é que chutou a questão certa, né? Então tá valendo. E aí pra poder finalizar o episódio, corta pro Goma e o Degesu que estão assistindo ali a luta. E eles ficam simplesmente desesperados porque a Rinsu conseguiu a esfera do dragão do primeiro reino dos demônios e o Goku e os outros conseguiram do terceiro e do segundo. Ou seja, agora todas as esferas do dragão estão à solta por aí e a qualquer momento alguém pode invocar o deus dragão do reino dos demônios. Só que o Goma parece ter alguma coisa ali guardada pra poder impedir isso. Eu achei isso interessante, fiquei curioso pra gente ver isso no próximo episódio. Mas infelizmente o próximo episódio do Dragon Ball Daima ele vai ser só daqui a 2 semanas. Porque semana que vem não vai ter episódio por causa daquelas comemorações de final do ano do Japão. Então o próximo episódio do Daima vai ser só no dia 10. E eu confesso que agora eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer. Nos próximos episódios deve ter o confronto do grupo do Goku contra o grupo da Doutora Rinsu, mas que nem eu disse antes, eu não acho que o Majin Buu e o Majin Buu vão ser os vilões finais, mesmo que eles se fundam. Então fica o mistério aí de quem realmente vai ser o grande vilão final do Daima. Mas enfim, vamos explicar agora o Vegeta Super Saiyajin 3. O que a gente nota de diferente logo de cara é esse cabelo dele que não parece com o cabelo de nenhum outro Super Saiyajin 3 que a gente já tenha visto. Na verdade parece mais o cabelo do Gohan Beast do que o cabelo de um Super Saiyajin 3. Mas até que eu gostei disso, porque uma coisa que eu não gostava muito nos jogos principalmente é que todo Super Saiyajin 3 tinha o mesmo cabelo. É legal ver que o Vegeta, por ter um cabelo mais espetado, ele tem um estilo diferente no Super Saiyajin 3, tornando essa transformação um pouco mais única dependendo de quem usa ela. Tem gente falando que talvez seja um Super Saiyajin 3 incompleto, e por isso que o cabelo é um pouco diferente, mas eu acho que não, porque se fosse o caso eles teriam explicado nesse episódio. Fora que esse cabelo ele parece uma referência ao design original do Super Saiyajin 3. Porque quando o Akira Toriyama estava criando essa transformação, ele criou alguns designs antes da versão final que a gente conhece. E o Super Saiyajin 3 do Vegeta no Daima parece um meio termo entre essas duas versões antigas do Super Saiyajin 3. Eu espero que eles confirmem essa referência porque vai tornar essa forma do Vegeta ainda mais legal. Mas beleza, como é que o Vegeta conseguiu essa transformação? Treinando, foi simplesmente assim. A Bulma explica que o Vegeta, desde que acabou lá a saga Majin Buu, ele estava treinando muito sozinho. E como a gente sabe que o Vegeta ele é invejoso, com certeza depois de ver o Super Saiyajin 3 do Goku, ele correu atrás para conseguir também. Eu vi um pessoal reclamando
falando, dizendo que o Super Saiyajin 3 era um negócio mais místico antes e que o Daima estragou isso, mas esse negócio do Super Saiyajin 3 ser algo místico nunca foi confirmado, era só teoria de fã. A galera falava isso porque os dois usuários do Super Saiyajin 3 foram o Gotenks, que é uma fusão, e o Goku, que conseguiu no outro mundo. Mas no próprio Super mesmo, o Goku já tinha dito que a Caulifla ia poder conseguir o Super Saiyajin 3 também se ela treinasse. Então é só mais uma transformação comum mesmo de Super Saiyajin. Só que aí a gente entra na questão mais polêmica. Se o Vegeta já tinha o Super Saiyajin 3 nessa época e o Daima antes do Super, por que ele nunca usou o Super Saiyajin 3 no Super? Bem, a resposta mais clara pra isso é porque ele já tinha o God, já tinha o Blue, então não tinha pra que ele usar o 3. Afinal, o Super Saiyajin 3 é uma transformação que tem um desgaste de energia muito grande e realmente não compensa você usar ela quando você tem formas superiores. Mas quando a gente vai pra luta contra o Bills, onde ele ainda não tinha as formas divinas, o mais lógico teria sido ele usar o Super Saiyajin 3 ali mesmo. Por que ele não usou? Bem, aí a gente vai ter que esperar uma explicação do Daima. Mas a resposta que muito provavelmente vai ser usada é que ele viu que o Super Saiyajin 3 é uma transformação muito desgastante e ele preferiu treinar o Super Saiyajin 2. Por isso que inclusive quando o Bills lutou com ele falou que o Super Saiyajin 2 do Vegeta era mais forte que o Super Saiyajin 3 do Goku. E isso muito provavelmente deve ser porque o Vegeta realmente ficou treinando só o Super Saiyajin 2, que é uma transformação que ele consegue usar de uma maneira muito melhor, que não tem aquele desgaste de energia e que ele podia fortalecer para ficar tão forte quanto o 3. Essa mesma explicação também foi usada nos jogos de Dragon Ball, por exemplo, Dragon Ball Z Kakarot. Então acho que é isso que o Dragon Ball Daima vai acabar usando. Em algum momento o Super Saiyajin 3 vai ferrar com o Vegeta e ele vai decidir não usar mais essa transformação. Mas a gente vai ter que esperar pra ver, né? Mas por enquanto não tem nada de incoerente. Mas digamos que o Daima acabe e ele nem explique isso. Só tem o Vegeta Super Saiyajin 3 lá e acabou. Mano, por mim tá foda, pode colocar. Ah, mas não faz tanto sentido, pode colocar porque eu queria ver o Vegeta Super Saiyajin 3, achei a cena foda, então pra mim tá valendo. Vegeta Super Saiyajin 3 não é bem uma novidade, porque tinha no Heroes, tinha no Raging Blast, né? Vários jogos já tinham ele. Mas no anime é outra história, né? Num anime bem feito. Então mesmo que falte um pouquinho de lógica, eu aceito totalmente eles colocarem essa forma. Até porque agora ela vai aparecer em tudo que é jogo também. E também não é como se fosse a primeira vez, né? O próprio Bills. O Freeza conhecia o Bills, o Sr. Kaiô conhecia o Bills, o Vegeta conhecia o Bills, e no Dragon Ball Z ninguém falou dele. Por conta disso a galera vai dizer que o Dragon Ball Super não é canônico com o Z? Não, né? Mesma coisa também no próprio Dragon Ball Z. O Vegeta falava lá que ele era o mais forte do universo, aí na saga seguinte você vê um monte de gente que é mais forte do que ele sabia inclusive que existia. Aí vai dizer o quê? Que a saga Freeza não é canônica com a saga Saiyajin. Esses tipos de retcons e mudanças de informação sempre aconteceram em Dragon Ball. Até porque é uma obra muito grande que a maior parte dela foi feita na base do improviso. Fora que a maioria dessas mudanças do Daima com certeza não vão interferir na questão da cronologia. É diferente de, por exemplo, você tentar encaixar um Dragon Ball GT com um Dragon Ball Super, ou tentar encaixar os filmes de Dragon Ball Z na cronologia principal. Ali realmente tem defeitos que não tem como você encaixar. Mas no caso do Daima são só pequenas coisas que ainda vão ser explicadas, ou que simplesmente não afetam tanto assim a história ao ponto de não poder encaixar. E inclusive, tá, olha essa moral. Além do Vegeta ter ganhado uma luta, finalmente, né, fazia tempo que ele não ganhava, ele foi o primeiro usuário de Super Saiyajin 3 a conseguir vencer uma luta com essa transformação na linha do tempo principal. Porque claro, tem o filme do Tapion lá, onde o Goku Super Saiyajin 3 vence o Hirudegar, mas no anime mesmo, o Super Saiyajin 3 nunca tinha vencido ninguém. Então o Vegeta conseguiu dar essa moral ainda pra transformação, olha que foda. E pra quem gostou de ver o Vegeta usando essa forma, pode ter certeza que pelo menos mais uma vez ainda ele vai usar no Daima. E só pra poder fechar, eu tinha dito no vídeo anterior que o Neva, né, por ser um Namekushin muito antigo, talvez ele conhecesse o lendário Super Saiyajin e falasse alguma coisa, né, quando ele visse o Vegeta se transformando. Mas ele não falou nada, então eu acho que infelizmente Yamosha ou Saiyajins não vão ser abordados no Dragon Ball Daima. Mas é isso, muito obrigado você que assistiu até aqui. Eu ainda tô na dúvida se esse daqui foi meu episódio favorito, porque apesar dele ter sido muito bom, o episódio do Goku contra o Tamagami foi muito bom também. Então eu tô na dúvida aí entre o episódio 8 e 12 pra saber qual que é o melhor. E também, né, se chegou até o final do vídeo, deixa um emoji de chocolate nos comentários pra eu saber. E um agradecimento especial a todos os membros do canal. Se eu ainda tô aqui no YouTube fazendo vídeo, é muito graças a vocês. Principalmente para quem já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já está apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha acesso a vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!